Nenhum homem sabe realmente o quanto mal ele é, até se esforçar muito para ser bom. Essa é uma frase de um homem chamado C.S. Lewis. Ele escreveu um livro chamado O Evangelho Puro e Simples. Um livro, por sinal, muito bom, muito interessante. E de lá eu tirei essa frase. Nenhum homem, nenhuma mulher sabe o quanto realmente mal ele é, mal ela é, até se esforçar muito para ser bom ou boa. O título da nossa aula nessa manhã é O Evangelho Puro e Simples, o título do livro. E nós queremos estudar sobre quais são as características básicas que o Evangelho precisa ter para primeiro ser puro, não ser corrompido pelo mundo, e depois ser simples, porque de fato é simples. Então eu queria convidá-los a abrirem comigo em Atos capítulo 11. Vamos lá, Bê. Vamos lá, Luiz. Nós estamos estudando o livro de Atos. E eu estou muito contente, porque como a Débora falou aqui no Bem-vindo, o Matheus também, temos pessoas especiais, todas são especiais na verdade, mas para mim, alguns são um pouquinho especiais de uma forma um pouquinho diferente. E eles são meu pai e minha mãe. E estou muito agradecido de vocês estarem aqui, nos visitando. Tem sido muito especial tê-los em casa. Amo muito vocês. Atos 11, versículo 1. A Bíblia fala: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. E aí, Pedro tem que se defender. Versículo 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado no céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens e répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que estavam hospedados 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos de sua casa. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como nós no princípio. Então eu me lembrei de que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes concedeu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Vamos parar por aqui. A Bíblia fala muitas coisas, somente nesse trecho que nós lemos, a primeira parte do capítulo 11 de Atos. O início é basicamente uma recapitulação do que nós vimos no capítulo 10 de Atos. Na verdade, não do que nós vimos, porque, como vocês devem lembrar, eu não preguei essa pregação que ainda assim foi criada. Ela existe. Amém? Qual a explicação aqui? O que acontece no capítulo 10? Pedro, um judeu convertido à mensagem de Cristo, ele estava em Jope e ele foi recebido por homens que vieram enviados pelo centurião, um gentil, para que ele viesse até a casa dele e pregasse algo para eles. Mas antes deles virem
Estrategicamente, Deus põe uma visão sobre a vida de Pedro que tinha a ver sobre a relação entre gentios e judeus, que naturalmente não se relacionavam bem. A história é justamente essa que nós vimos, do lençol que vinha do céu, dos animais, e aqui nós vemos que aquilo que era considerado impuro no judaísmo se torna puro no cristianismo. Ou seja, o sábado não precisa ser guardado estritamente como se pensava, a comida não precisa ser restrita como se pensava. Agora, seguir a Cristo supre seguir a lei. Não a lei foi cancelada, é importante entender, a lei foi aperfeiçoada. Seguir a Cristo, ser um discípulo verdadeiro de Jesus, é o suficiente para você poder dizer que está cumprindo a lei. Então, isso é passado. Mas é interessante porque o homem de Cesareia, o centurião, ele tinha uma experiência com Deus. Olha isso, ele recebeu um anjo na própria casa dele. Quem de nós recebeu um anjo na nossa própria casa? Não é uma experiência que tenha acontecido com muitos. Aconteceu com ele. Mas a mensagem do anjo era de que ele mandasse Pedro vir até a casa dele, porque segundo o versículo 14, Pedro traria uma mensagem que salvaria a vida dele e de toda a casa. Qual é o nosso primeiro ponto? O Evangelho traz uma mensagem. O Evangelho puro e simples, ele traz uma mensagem. E o versículo 14, como o versículo 17, deixam claro que aqui os gentios poderiam ser salvos. Mas salvos pelo quê? Por uma mensagem. O Evangelho traz uma mensagem de salvação. Não traz uma experiência de salvação, traz uma mensagem de salvação. É interessante porque, ainda depois de muito tempo, os discípulos que tinham andado com Jesus, eles não tinham compreendido totalmente a mensagem plena de Cristo. Mateus 28, vou e prego o Evangelho a todas as nações. No versículo 19, ele estava entendendo agora somente que os gentios estavam inseridos em todas as nações. O que implica isso? Você pode andar anos na igreja e não entender o Evangelho direito. Sabe, depois que você começa algo, você tem que estar disposto a consertar no processo. Porque talvez seu conceito de Deus não está certo, seu conceito de Cristo não está certo, seu conceito de graça não está certo. E nós precisamos ter a humildade de mudar. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é: qual a sua mensagem hoje? Qual a sua mensagem? Jesus enviou a Pedro à casa do centurião, porque sabia que Pedro tinha uma mensagem de salvação. Pedro iria ensinar exatamente o que ele devia fazer para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Qual a sua mensagem? Se você é chamado para ir numa casa hoje, o que você ensina? O que você prega? O Evangelho tem uma mensagem. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Vamos ler do versículo 14. Então, algo muito importante entender é que os livros da Bíblia, eles têm contextos externos e contextos internos. O contexto externo do livro de Romanos é uma carta a israelitas que tinham se convertido ao judaísmo. Por isso, muitas coisas, muitas linhas de pensamento do livro de Romanos fala sobre fé, porque era algo que o judeu não sabia ter, era somente seguir a lei. Então, sempre a linguagem de Romanos é fé. Mas se a Bíblia é a palavra de Deus, Romanos tem que estar equilibrado com todos os outros livros da Bíblia. Senão nós anulamos a palavra de Deus. Ele fala no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que muitos podem dizer, ok, agora levanta sua mão, diz que Senhor Jesus é seu Salvador, você está salvo. Mentira! Não é isso. O contexto era muito específico. A invocação do nome do Senhor em todo o livro de Atos, durante o processo da igreja, era no momento do batismo. Então é muito específico. Versículo 14.
Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Uma pergunta sobre coisas óbvias. E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aqui é um grande problema nos dias de hoje. Por quê? Porque muitos não têm uma mensagem para ensinar. E quando não tem uma mensagem para ser ensinada, não tem evangelho para ser vivido. A Bíblia diz que as pessoas são salvas ouvindo a mensagem, e as pessoas não são salvas ouvindo uma voz no seu ouvido. As pessoas não são salvas sentindo algo legal na igreja. As pessoas não são salvas ouvindo uma profecia sobre o futuro. As pessoas são salvas ouvindo a mensagem de Cristo. O que ele fala? As pessoas serão salvas ouvindo a mensagem. Não são salvas também vendo o seu exemplo. E a Bíblia não traz nenhuma evidência de que o seu exemplo é uma forma indireta de falar o Evangelho. Não existe isso. Obviamente, todos nós somos inteligentes, não é? Um exemplo ajuda muito. A hipocrisia destrói o cristianismo. A hipocrisia destrói. Fazer algo e viver outro é terrível. Mas se você diz que o seu exemplo é a sua pregação, eu quero te chamar a repensar a sua mensagem hoje. Porque isso não é uma mensagem. Isso não é uma mensagem. Como crerão se alguém não pregar? E como pregarão se não forem enviados? Qual o problema do mundo hoje em dia? Ninguém se sente enviado. Eu acho que o meu talento não é pregar. E eu acho que pregar é um talento. Acho que fazer discípulos é um talento. Acho que isso é um ministério. Acho que isso é uma coisa específica para pessoas específicas. Quando na verdade isso é uma coisa para todos os discípulos. Porque o Evangelho traz uma mensagem para ser repassada, boas notícias de Cristo para a sua vida e para a vida do seu próximo. Amém. João 17, versículo 20. Vocês estão comigo, igreja? Sim. Vamos lá ver. João 17. Versículo 20. Jesus está aqui orando. Ele ora por si mesmo, ora pelos discípulos e ora por aqueles que viriam depois, que nada menos somos nós, nada menos somos essa geração, a próxima geração. Jesus está orando aqui por você. Minha oração não é apenas por eles, pelos que já são discípulos, pelos da época dele, da geração dele, simultâneos a ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Crerão em mim não por meio dos milagres que eles faziam, crerão em mim por meio da mensagem deles. Nós podemos ter uma discussão aqui sobre se os milagres bíblicos permanecem ou não, mas não é isso que nós vamos fazer. Eles existiram na Bíblia, e eles existiram por um propósito bem determinado: dar autoridade aos pregadores, aos homens e mulheres de Deus daquela época, que não tinham algo formulado como nós temos, as Escrituras. Portanto, funcionava de confirmação. Mas a própria Bíblia deixa claro, Lucas 16, que se você não se arrepende ouvindo uma única palavra das Escrituras, nada mais é capaz de fazer se arrepender. Nem que alguém volte do inferno do céu para te contar como é. Muitos de nós pensamos, não é? Eu quero saber mais sobre o futuro. Eu quero saber mais sobre milênio, sobre quanto tempo vai passar aqui ou lá, vai ter céu, vai ter... Como vai ser? Não importa como vai ser. Um vai ser ruim, outro vai ser muito bom. Um vai ser com Deus, outro vai ser sem Deus. Essa é a mensagem. Mas eles creriam por meio do quê? Da mensagem. Os discípulos precisam carregar uma mensagem. Sabe, no século 21, eu vejo a geração atual amando carregar mensagens, ideologias do porquê se viver. Mas dentro da igreja, cada vez menos se tem uma mensagem para carregar. São mensagens de pensamentos humanos. Os discípulos têm uma mensagem. Qual a sua mensagem hoje? Qual a sua mensagem? Se você não sabe o que ensinar, não sabe qual a sua mensagem, tem algo de errado aí. Porque os discípulos têm uma mensagem. Versículo não, 1 Coríntios capítulo 1.
versículo 18. Vocês estão comigo? Sim. Algo que eu tenho experimentado muitas vezes é ouvir de pessoas que não entendem direito a mensagem porque têm nascido em... E ainda eu, confesso, pensei muito tempo durante dessa maneira. Minha fé veio por osmose e meu relacionamento com Deus foi hereditário. Então, eu não sei direito no que eu acredito, eu não sei direito no que ensinar, porque foi só uma consequência de estar na família que eu estava, de estar no contexto que eu estava. Mas se não tem uma mensagem, é preocupante. 1 Coríntios 1, versículo 18, a Bíblia fala: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem é o poder de Deus. O que é um discípulo sem mensagem? É um discípulo sem o poder de Deus. Um homem e uma mulher sem saber direito a mensagem não tem poder. Não tem poder, tipo, não tem talento, não tem o que você, sua própria capacidade. Não tem o poder de Deus na sua vida. É sério isso. Fala que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Não entender a Bíblia, não entender o novo ensinamento, não entender o radicalismo, sinal de quê? Perecendo. O termo perecendo aqui vem do grego apólume, que significa certeza da destruição. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão caminhando rumo a uma destruição certeira. Uma vida não cristã. Sabe, enquanto você não muda a direção que você está indo, a direção rumo à destruição, você não pode entender a mensagem da cruz. Está diretamente ligado, diretamente proporcional. Impossível entender a mensagem da cruz indo ao caminho da destruição. Vivendo pornografia, vivendo em egoísmo, vivendo em imoralidade, vivendo em cada uma dessas coisas. As pessoas querem te dizer que para começar a sua vida cristã, você precisa somente de um estralo. Mas na verdade você precisa de mudanças. Sabe, quando eu penso no Evangelho que traz uma mensagem, eu penso em alguém muito especial para mim, que é o Gabriel. Gabriel, carinhosamente apelidado de formiga. Formiga! E ele é forte como uma formiga. Eu lembro quando eu conheci o Formiga, num sábado de manhã. Alguns de nós estávamos evangelizando para o Barão Geraldo. E o Formiga estava indo comprar pastel. Numa pastelaria totalmente oposta de onde fica a casa dele. Então foi Deus que enviou ele lá, tenho certeza. Eu lembro que a gente convidou o Formiga, né, a gente estava fechando o carro e ia lá comprar pastel. Então, o que você acha de estudar a Bíblia? E eu lembro que foi muito engraçado nesse dia, porque o Formiga, ele aceitou estudar a Bíblia naquele dia. Acho que aceitou ir no bate-papo, se eu não estou enganado, né? Uma das duas coisas, bate-papo ou estudar a Bíblia. Mas ele foi lá, comprou o pastel dele, e quando a gente foi fazer uma reunião no final, para poder orar e contar boas notícias de como tinha sido o tempo de evangelismo, e a gente faz isso não para substituir nosso evangelismo individualmente, mas simplesmente para estar juntos. O Formiga ficou com a gente, ele sentou lá. Sim. Então, assim, foi um pouco engraçado, porque quando a gente vai compartilhar boas notícias de evangelismo, a gente fala da pessoa que a gente encontrou. E eu nunca falei da pessoa que eu encontrei na frente dela. Então, eu encontrei fulano e foi assim. Mas ele estava lá, então eu falei na frente dele. Mas eu lembro daquela época, de ter conhecido o Formiga, de ter começado a estudar a Bíblia naquela época. E acho que ele pode contar melhor do que eu. Ele não carregava nenhuma mensagem.
né? Nenhuma ideologia de vida, na verdade muitas confusões, né? Muitas confusões a respeito de Deus, da Bíblia, mas a gente estudou a Bíblia, ele adquiriu profundas convicções, e foi muito especial para mim, porque recentemente a gente foi também novamente evangelizar no vestibular da PUC, e eu e o Formiga estávamos como dupla para evangelizar. Amém. E do nada eu estava vendo ele como um louco pregando a palavra para todas as pessoas. Eu tinha que correr atrás do Formiga. Formiga, vem cá, vamos ser dupla. Às vezes a gente separava de propósito, mas ele tem uma mensagem, não é a minha mensagem. É a mensagem da cruz que ele tem. Que ele tem. Não que nós como igreja carregamos. Nós carregamos uma mensagem. Mas nós só carregamos uma mensagem se cada um de nós individualmente tem uma mensagem. Formiga sabe o que ensinar. Formiga sabe o que pregar. Qual é a sua mensagem? Então é muito especial, porque no ano passado, depois de estudar a Bíblia, Formiga foi batizado. Veja um discípulo incrível. Então, amo muito você, irmão. Você é uma inspiração para mim. Especialmente ver seu crescimento. Mas o Evangelho traz uma mensagem. Nosso segundo ponto, o Evangelho traz um padrão. O Evangelho traz um padrão. Vamos voltar em Atos 11, versículo 19. Vamos lá. Estão comigo? Sim. Sim. E obviamente, aqui o foco no ponto 1 é explicar que existe uma mensagem. O foco não é explicar qual a mensagem. Se você não sabe qual a mensagem, o único aviso que eu tenho é um problema. E eu te desafio, conversa com alguém. Conversa com alguém que está aqui, porque a mensagem precisa ficar clara. O Evangelho traz um padrão. Atos capítulo 11, versículo 19. A Bíblia fala: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aqui é uma pista da mensagem. Creram e se converteram ao Senhor. Creram e se converteram ao Senhor. A conversão não foi no momento em que a fé começou. É uma pista sobre a mensagem. A mensagem não é crer e já aconteceu. O que muitas pessoas confundem. Creram e se converteram ao Senhor. Versículo 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ele chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria ao mundo humano, que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram prometer ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Uau! Capítulo 11 de Atos impacta muito meu coração, porque daqui eu aprendi uma das convicções mais fortes do meu coração hoje. Versículo 26, a Bíblia fala que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que implica isso? Não existe um gradiente de compromisso no cristianismo. Existe um gradiente de maturidade. As pessoas tentam confundir isso. Maturidade não é compromisso. E ser mais maduro não vai te fazer mais compromissado. Ser mais compromissado é uma decisão para hoje. Ser mais compromissado é uma decisão pessoal.
todo discípulo necessariamente é um cristão. E não há possibilidade de haver diferença. Mas se você pergunta a alguém hoje o que se acredita, na total diferença. Por quê? Porque ser cristão é somente acreditar. Mas a Bíblia fala, no próprio capítulo 11, os que creram e se converteram ao Senhor. Os que somente creram não se converteram ainda ao Senhor. Existe um padrão bíblico. Sabe, o evangelho que não te transforma, também não te salva. 1 Timóteo 4,16, vocês não precisam ir lá, mas podem anotar. 1 Timóteo 4,16. Paulo orienta Timóteo, atente-se para a sua vida e para a sua doutrina, porque é isso que você precisa para salvar a si mesmo e os que te ouvem. Para nós termos o evangelho puro e simples, o evangelho puro e simples correto, precisamos nos atentar para a vida e para a doutrina. O evangelho traz uma mensagem e, como consequência, ele traz um padrão também. E o padrão, ele está presente em dois tipos de coisa, principalmente. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã. O padrão está presente no compromisso. Não pode ter diferentes níveis de compromisso. Compromisso, prioridade. Eu não estou dizendo que todos têm que dar o mesmo tempo para determinadas coisas. Existem missionários, existem pessoas que são suportadas para evangelizar em quase 100% do seu dia. Mas isso não implica que alguém que não é pago para evangelizar não tem que evangelizar. O padrão está no compromisso. Qual o compromisso? Nós vamos ver. Mas o padrão está no compromisso e está no princípio de vida. Não está nas ações por si só, mas nos princípios. Por exemplo, quero mostrar uma série de escrituras para vocês, para mostrar qual era o padrão da igreja. Atos 2,43. Atos 2,43, a Bíblia fala: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, mas temor estava sobre todos, era um padrão. O que é temor de Deus? Reverência a Deus, respeito a Deus, velocidade de arrependimento. Isso é temor a Deus. Olhar para a Bíblia e não dar desculpas, mas é assim, é assado, foi naquela época, é assim, e obediência a pronto instante. Temor a Deus. Eles tinham muito temor a Deus. Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Todos anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Todos pregavam a palavra. Todos tinham uma mensagem consigo para carregar. Todos. Um padrão. Evangelizar não é um ministério, evangelizar não é um talento, fazer discípulos não é uma ordenança para alguém específico. Todos são enviados, é um padrão. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e com grandiosa graça, e grandiosa graça estava sobre todos eles. A graça que transforma estava sobre todos eles. O evangelho que transformava. 1 Timóteo 3,12, vocês não precisam ir lá, mas fala que todo aquele que deseja viver piedosamente segundo Cristo Jesus vai ser perseguido. Todos discípulos são perseguidos. Um padrão, perseguição a uma vida cristã. Correto? Atos 5,11. A Bíblia fala: grande temor apoderou-se de toda a igreja. A igreja toda, todos tinham um grande temor. Todos foram perseguidos. Hebreus 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Portanto, fortaleça, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala: esforcem-se para viver em paz com todos. A próxima escritura vai falar sobre paz, sobre esse tema. Mas ele fala: esforcem-se para ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Qual um outro engano do padrão bíblico?
a maturidade, o tempo vai te fazer ser mais santo. Também é uma mentira. Santidade não é um processo pós-conversão. Santidade é a própria conversão. Ser separado, não tem como estar no mundo e estar no céu. Santidade era um padrão da igreja. E obviamente, a igreja do primeiro século tinha problemas. Todas as igrejas tinham problemas. A igreja da Bíblia tinha problemas. Mas por isso que nós temos a Bíblia, ele advertindo eles, sejam santos, sejam separados. Porque alguns de vocês talvez estão esquecendo de ficar separados do mundo. Levem a mensagem, temor. Cada uma dessas coisas são alertas para essas igrejas que eram imperfeitas, mas estavam sendo chamados ao arrependimento e ao alerta. Se você não faz assim, se você não é assim, você não está vivendo o padrão. Se você não está vivendo o padrão, você não está levando a mensagem. Portanto, não tem evangelho sendo vivido. E para mim, uma das escrituras mais impactantes, Hebreus 13, versículo... Ezequiel 13, 8. Eu quero compartilhar um pouco sobre mim. Ezequiel 13, versículo 8. Estão comigo? Sim, vamos lá. São muitas escrituras, mas é possível. Ezequiel 13, 8. A Bíblia fala: portanto, assim diz o Senhor, o soberano Senhor, por causa de suas palavras falsas e suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Então, não é só nos dias de hoje que as pessoas têm visões nas igrejas, nas suas comunidades. Em Israel as pessoas tinham, os profetas tinham, e muitos deles profecias mentirosas, ou ainda profecias verdadeiras a respeito do futuro, mas vivendo uma mentira. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão escritos nos registros da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. O que significava isso para o povo de Israel? Era o que a salvação significa para nós no Novo Testamento. Ele está falando: vocês profetizam, vocês têm visões, vocês têm sensações, mas não vão ser salvos. Versículo 10. Porque fazem o povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz. E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Uma das coisas que fazem parte do Evangelho, do padrão do Evangelho, é a guerra contra o mundo. É a guerra contra esse mundo presente. É a guerra contra a religiosidade que mata. A guerra contra pessoas que dizem paz onde não há paz. Uau! Isso me toca profundamente. Porque, para mim, isso foi real, isso foi presente. Eu lembro de quando eu estava na universidade, estava entrando na universidade nos primeiros meses, e, bom, eu achava que vivia uma vida cristã, mas um dos motivos de saber que não vivia é porque não tinha uma mensagem. Eu estava no vácuo, vivendo, existindo na universidade, absorvendo tudo que vinha, absorvendo o compromisso pela universidade, pelas matérias, sem ser capaz de causar o mínimo impacto naquele lugar, sem mensagem. E foi então que, voltando do Bandejão, para quem não sabe, é o restaurante universitário, eu fui convidado para estudar a Bíblia. Eu pensei: uau, tá bom, já que eu só estou absorvendo tudo, estudar a Bíblia pode ser uma boa coisa. Depois de muita insistência. Então eu estudei a Bíblia, e como existia uma mensagem tentando ser ensinada para alguém que não tinha mensagem, houve muito confronto. E eu fui muito orgulhoso, eu lembro disso, fui muito orgulhoso. Por quê? Porque
é sempre difícil acreditar ou aceitar que você está fazendo algo errado. Porque todos nós somos orgulhosos. E uma das coisas mais marcantes para mim foi um dia quando nós estávamos fazendo, 56º estudo sobre a mesma coisa, porque eu não entendia ainda. Na verdade, porque eu não vivia ainda. E entender está totalmente ligado com o viver. E a pessoa que estava estudando a Bíblia comigo falou alguma coisa, ouviu o que eu falei, e assim que eu respondi, passei a palavra para ela de volta, ela levantou da mesa, bateu na mesa. A gente estava na frente de um restaurante onde haviam vários universitários comendo. Falou: Luiz, você é muito orgulhoso, eu não vou mais estudar a Bíblia com você. Ele ficou todo vermelho e foi embora. Uau. E eu fiquei tipo... Isso foi uma das coisas que mais me ajudou na minha vida. Talvez eu era tão orgulhoso que no fundo do meu coração eu pensei: ele não pode ser quem vai decidir quando vai parar o estudo comigo, então eu vou continuar. E eu procurei ele novamente. Tão orgulhoso. Mas agora meu coração estava mais quebrantado. E eu comecei a mudar minhas atitudes. E como consequência comecei a mudar o que eu pensava, o que eu entendia. E quando eu mudei, eu entendi a mensagem e eu percebi: caramba, aquele breu, aquele vazio, aquele nada que eu tinha, aquela mensagem que me foi ensinada naquele lugar, por aquelas pessoas, algo está errado, não está certo. Então me senti na responsabilidade de sentar com cada pessoa que eu conhecia anteriormente e a mensagem que eles ensinavam e falar com eles. Então eu lembro de sentar com uma pessoa da igreja algum tempo depois de ter me convertido, e lembro de detalhar cada um dos aspectos que eu tinha de discordância do que eles tinham me ensinado. E o que é mais triste para mim, depois de ensinar tudo que vendo na Bíblia era tão diferente, em termos de vida, em termos de doutrina, o que ele tentou fazer? Ele tentou falar que era a mesma coisa. Eu lembro ainda como se fosse hoje. Nós estávamos sentados na minha cidade natal, numa pizzaria. Ele falou: eu acho que tudo bem a gente divergir nisso. Eu acho que o que vocês estão falando é a mesma coisa que a gente está falando, com uma outra linguagem. E eu pensei: mas por que? Como é a mesma coisa? Eu não estava vivendo isso, você não está vivendo isso. Ninguém está vivendo isso. O Evangelho traz um padrão. E os discípulos, eles eram perseguidos por quê? Porque eles confrontavam. E para confrontar você precisa saber bem o que você acredita. E assim, eu sinto muito por isso. Mas naquele lugar, com aquelas pessoas, e eu não falo isso julgando, há uma falsa paz. Talvez você tenha deixado as pessoas ao seu redor acharem que há paz, quando não há paz. E como discípulo, isso é responsabilidade sua. Se há guerra, a guerra tem que ser cumprida. A mensagem tem que ser pregada. Esse é o padrão dos discípulos. Em conclusão, o Evangelho traz uma mensagem e um padrão. Nada além disso é o Evangelho, puro e simples. Nada disso. Eu gosto também de uma frase do C.S. Lewis que está presente no livro Evangelho Puro e Simples. Ele diz: em quem buscaremos socorro, senão em alguém mais forte do que nós? Me inspira muito quando Formiga cresceu, me inspira muito todos os mentores espirituais que eu tive na minha vida, e quão forte eles são. Mas não é neles, nessas pessoas mais fortes que nós devemos nos apoiar. O único mais forte é Deus. O Evangelho Puro e Simples nos ensina que Deus é mais poderoso que todos nós e também mais amoroso que todos nós. E portanto é nele que nós podemos buscar socorro. Meu ânimo para vocês nessa manhã: busquemos a mensagem do Evangelho, porque sem mensagem não há Evangelho. E busquemos o padrão do Evangelho, porque sem ele também não há Evangelho. Amo muito vocês e para Deus seja toda a glória. Amém.